Bom dia a todos, que a graça de Jesus esteja presente em nossa vida, não só nesta manhã, mas eternamente. Iremos ministrar a sua palavra nessa manhã, pela sua graça, pela sua misericórdia. Iremos transmitir uma mensagem de Deus e que possamos ficar atentos para o que Ele quer nos falar, porque a palavra de Deus fala ao nosso coração. E a palavra quer nos falar nesta manhã e que possamos entender o que Deus fala através da sua palavra para cada um de nós. Nós iremos meditar no tema Está Escrito. A palavra do Senhor em Mateus 4:4 nos fala que para viver, precisamos do pão material, precisamos nos alimentar para viver. Mas também nos fala espiritualmente que precisamos da palavra de Deus. Assim também é um pão e precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Só que tem um porém. Mais à frente o texto nos diz que essa palavra, esse pão, sai da boca de Deus. Então devemos alimentar da palavra de Deus, que sai da boca de Deus. E ela está escrita na Bíblia, ela está na boca de muitos que pregam essa palavra. E Cristo, Ele, quando veio nessa terra, Ele lançou a palavra palavra viva nessa terra. Cristo, Ele semeou a palavra de Deus nessa terra. O tema das pregações de Jesus, o ensinamento de Cristo era a palavra de Deus. Ele não usava as suas próprias palavras. Ele usava a palavra de Deus. A gente vê em vários textos ele falando: meu Pai me enviou. O que está escrito na palavra de Deus? Como é que tu lê? Como é que tu entende? Sempre ele encaminhava o pecador, as pessoas ouvintes, para a palavra de Deus. Ele não usava as suas próprias palavras. Muitas vezes a gente usa as nossas próprias palavras para responder algo. Mas a palavra de Deus, ela responde tudo. Só basta a gente recorrer à palavra de Deus. E o tema predileto de Cristo era o amor paterno e a abundante graça de Deus. Jesus, ele pregava, semeava a palavra, e os temas principais de Jesus é sobre o amor de Deus, o perdão de Deus, que é a graça de Deus. E isso deve ser o tema de cada ministro da palavra de Deus. Isso deve ser o tema daqueles que levam a mensagem de Deus. Seja esse os temas dos ministros de Cristo. Explicar as reivindicações da lei e do evangelho. A lei de Deus é o espelho que nos mostra a sujeira em nós. O caráter, nosso caráter. A lei de Deus, ela mostra a sujeira que há em nós. É como se fosse um espelho. O evangelho é Jesus Cristo. Devemos pregar, falar sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, as suas reivindicações, o que Ele exige de cada um de nós. Jesus, Ele tem reivindicação. Ele exige, que obedecemos a sua palavra. Devemos falar ao povo da vida, da renúncia e sacrifício de Jesus, de sua humilhação e morte. Devemos falar também da ressurreição e ascensão. Devemos falar de sua intercessão por eles na corte de Deus. E também devemos falar sobre, esse é os nossos temas, que devemos falar sobre Jesus, da sua promessa, a sua promessa de vir novamente a essa terra e nos levar. Então tudo isso deve ser o nosso tema. Isso traz o conhecimento, traz esperança para cada um de nós. Jesus diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo.
tudo isso é o tema de nossa pregação, é o que anunciamos desde o princípio aqui, que iniciamos essa reunião no mercado. A gente tem falado sobre esses temas. E Jesus, ele demorava-se muito sobre a santidade, seu caráter e sua lei. E apresentou a si mesmo aos homens como o caminho. Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ele se apresentou e ele falava para muitos que ele era o caminho, a verdade e a vida. Respondia a interlocutores com um simples: está escrito. O que diz a Escritura? Como ler? Meus queridos, se uma pessoa hoje viesse interrogar Jesus e fizesse uma pergunta para ele acerca do divórcio, ele ia lhe encaminhar para 1 Coríntios 7, 10, 11. Ele não ia mentir, não. Ele não ia enganar, enrolar, porque ele vivia o que ele pregava. Ele ia lhe falar: você não lê o que está lá em 1 Coríntios 7, 19, 10, 11? O que é que você entende lá quando você lê esse texto da palavra de Deus? Ele ia encaminhar você para a palavra de Deus, porque Jesus, ele lia e encaminhava a pessoa para meditar na palavra que Deus falou. E ele ia ler esse texto para você que tem dúvidas sobre o divórcio. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se alguém perguntasse sobre o divórcio, ele ia falar para você que é casado: não se aparte do seu marido, mulher. E para o homem, ele ia falar a mesma coisa, e que o marido não deixe a sua mulher. Sabe por quê? Porque ele ia lhe caminhar também para Malaquias 2, 15 e 16, que lá está escrito na palavra de Deus. Deus falou da sua boca. Ele ia dizer: ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E porque o Senhor, Deus de Israel, que odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. Ele ia lhe falar essas palavras. Está escrito que Deus odeia o divórcio. Está escrito para você não abandonar a sua mulher. Então, Jesus ia lhe encaminhar para esses textos, para essa palavra. Se alguém perguntasse para Jesus o que acontece após a morte, se uma pessoa tem lembrança das coisas passadas, Jesus ia mandar você abrir e ia perguntar o que está escrito em Eclesiastes 9:5. Lá nos diz que nós, os vivos, sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem de coisas alguma. Jesus ia lhe responder essa palavra, que o morto, depois que morre, não tem consciência, não sabe de nada, acabou tudo para ele. Então, era isso que Jesus ensinava. Ele encaminhava os pecadores para a palavra de Deus, a palavra escrita, o que está escrito na palavra de Deus. E no deserto da tentação, Cristo resistiu a Satanás com as Escrituras. Cristo, ele venceu, ele não cedeu, ele lutou usando a palavra de Deus. Está escrito. O inimigo vinha e falava: faça isso. E ele, está escrito na palavra de Deus, se defendendo usando a palavra. Então Jesus poderia haver recorrido o seu poder, porque ele tinha poder, ou até mesmo ter usado as suas próprias palavras para se defender. Mas disse: está escrito. Jesus, em cada oportunidade, quando era despertado o interesse por um amigo ou um adversário, ele lançava a semente da palavra. Ele pregava a palavra de Deus quando alguém estava interessado em ouvir a palavra de Deus. Quando um inimigo atacava usando a própria palavra, distorcendo, ele usava a palavra de Deus para corrigir. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele apontava as Escrituras
e dizia: são elas que de mim testificam. Está lá em João 5,39. Os servos de Cristo devem fazer a mesma obra, de apontar as Escrituras Sagradas para aqueles que não entendem, para aqueles que têm dúvida. Então, devemos fazer essa mesma obra, de apontar a palavra de Deus, os textos inspirados. Só que em nosso tempo, como na antiguidade, a gente viu na antiguidade os rabinos, os mestres da lei, ele não apontava a palavra de Deus, porque eles tinham as suas teorias, seus costumes. Por isso que eles tentavam matar Jesus, porque Jesus tinha a palavra de Deus na ponta da língua para ensinar e reprovar os seus pecados. E eles tentavam matar Jesus. E na antiguidade, a verdade vitais da palavra de Deus são... as verdades vitais da palavra de Deus são substituídas por teorias e especulações humanas.